tarde, senhoras e senhores. Eu não sei como isso se fala em português, mas o que deveria dizer é: eu estou feliz de estar aqui com os melhores votos dos colegas da saúde do Reino Unido. É uma honra estar aqui nessa conferência tão importante e para falar para vocês como nós queremos melhorar a saúde oral e reduzir as inigualdades na Inglaterra. Eu trabalhei por 6 anos no governo inglês, desenvolvendo políticas de saúde antes de sair e ajudar serviços locais para no desenvolvimento dessas políticas. O meu sucessor no Departamento de Saúde, ele infelizmente não pôde estar aqui essa tarde, então eu vou apresentar a apresentação dela para vocês também. Depois disso, a Colette vai falar sobre as novidades na implementação da saúde no nível local, com novos contratos que estamos desenvolvendo para os dentistas da saúde pública na Inglaterra. Então, primeiro eu vou falar como nós desenvolvemos a nossa estratégia, que nós chamamos Escolhendo uma Melhor Saúde Oral. Eu vou explicar por que chamamos isso. Já tem 6 anos. Mas, apesar das mudanças no governo e mudanças nos partidos políticos, essa continua sendo a estratégia para a Inglaterra e leva o nosso pensamento na melhoria da saúde oral e redução de desigualdades. Eu vou falar do trabalho da SUL em desenvolvendo um toolkit para a saúde oral na prática, e a Colette vai atualizar vocês sobre como estamos implementando isso na Inglaterra. Primeiro, claro, há grandes diferenças em nossos dois países. Os mapas aqui são sobre densidade populacional. Vocês podem ver logo que o Brasil tem a população de 192 milhões, que está concentrada predominantemente na área costeira, enquanto na Inglaterra, do lado direito, vocês podem ver que a densidade populacional está espalhada pelo país inteiro. As áreas escuras são os altos níveis de densidade populacional. Isso está em Londres, em direção à direita, é onde estão os Jogos Olímpicos atualmente, e depois em áreas ao norte da Inglaterra, onde a Colette trabalha, em Manchester e Liverpool, as grandes cidades industriais do país. O Brasil tem uma área de cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, enquanto a Inglaterra só tem 130 mil quilômetros quadrados. Então, o seu país é 65 vezes maior que a Inglaterra, mas como população é só 4 vezes maior que a da Inglaterra. Então, considerando o país como um todo, tem uma média da Inglaterra de 400 pessoas por quilômetro quadrado, comparado com 26 pessoas por quilômetro quadrado no Brasil. É claro que poucas pessoas moram nas florestas. Então, se você olhar nas áreas urbanas, provavelmente essa proporção é muito semelhante à da Inglaterra. É claro que nas áreas urbanas tem as maiores necessidades de saúde e as maiores desigualdades nessas áreas urbanas para onde os jovens migram. Então, existem diferenças entre nossos dois países, mas eu acho que vai ajudar para dizer, inicialmente, como nós desenvolvemos a nossa estratégia de saúde oral para a Inglaterra e seus principais princípios. E é isso, é assim que parece. Nós temos uma cópia aqui,
se chama Choosing Better Oral Health em inglês. Então, qual é a nossa visão para a estratégia? Primeiro, nós gastamos algum tempo falando com as pessoas que trabalhavam no serviço de saúde, falando com o pessoal da academia nas nossas escolas de odontologia, falando com especialistas em saúde oral pública, falando com especialistas demógrafos e consultamos com os ministros da saúde em termos de política sobre o que eles queriam. E a nossa visão era para desenvolver, ter uma população de crianças livres de cáries. Era para reduzir as desigualdades de saúde na Inglaterra, melhorar o acesso aos cuidados dentários para todos, motivar a força de trabalho de dentistas para a prevenção. É importante criar um serviço baseado em saúde e não no tratamento. Um exercício muito ambicioso. Então, nós tivemos a nossa visão. E quais eram os nossos objetivos? Bom, primeiro, nós queríamos que a população da Inglaterra fizesse escolhas saudáveis em termos de alimento que comiam, escolhas saudáveis em termos de higiene. Nós queríamos ter certeza que eles tinham informação para essas escolhas. Então, no coração da estratégia era essencialmente garantir que nós lhes dessemos as informações necessárias. E isso é importante porque, entre os tomadores de decisão, integrar a saúde oral na saúde geral é importante porque, certamente, na Inglaterra, a saúde é vista como uma prioridade baixa. Na realidade, é surpreendente ouvir pessoas falando sobre o sistema de atenção básica na Inglaterra sem mencionar odontologia e saúde oral. Então, nós queríamos garantir que a saúde bucal estivesse lá e nós achamos que o modo de fazer isso era unir isso com outros assuntos, como doença cardíaca, obesidade, diabetes. Eu vou falar mais sobre isso depois. Então, nós queremos unir toda a saúde bucal a todas essas doenças e, assim, aumentar o perfil da saúde oral. Eu quero falar um pouco sobre a saúde oral na Inglaterra. Primeiramente, nossa saúde oral está melhorando. Tem havido melhorias importantes ao longo dos anos, como esses slides mostram. No primeiro gráfico, o que está na parte superior esquerda, com 3 linhas para baixo, são os resultados de uma pesquisa com crianças ao longo de 30 anos, de 73 a 2003. E vocês podem ver que as linhas estão descendo, então houve melhorias importantes nos termos do decaimento de dentes, especialmente entre os 12 anos, a linha rosa, e os de 15 anos, que é a linha verde em cima. Agora, em 1975, a pasta de dente com flúor foi introduzida no Reino Unido, e isso ajudou a contribuir à saúde oral. Se vocês olharem para o gráfico abaixo, vocês podem ver a maioria dos países da Europa. E a barra à direita, com amarelo, é a Inglaterra. A Inglaterra tem a melhor saúde bucal de todos os países da Europa. E a OMS mapeou isso. Então, vocês podem ver que o Reino Unido, a Alemanha, a Holanda, a Bélgica e a Dinamarca, que têm umas cores mais pálidas, têm a melhor saúde bucal. Mas se vocês forem para o leste e para o sul, as coisas são muito piores. Vocês podem ver que nos países recém-admitidos na União Europeia, Polônia, România, Bulgária, a saúde bucal é muito ruim. E Portugal
também não é muito bom. Então, nós temos sorte, nós temos uma ótima saúde oral para crianças de 12 anos. Nós podemos, na realidade, ver essas melhorias começando em 77, 79, a partir de pesquisas. Esse gráfico de barras mostra a prevalência de crianças de 5 anos sem cáries, de 1937 a 1993. E houve uma melhoria no número de crianças sem cáries no grupo etário dos 5 anos. O que esse gráfico também mostra, e que é muito importante, é o que chamamos de lapso cultural, ou hiato cultural, entre as crianças filhas de pais que são desempregados ou trabalhadores manuais, a linha amarela, e as melhorias em termos de pais de classe média, que são profissionais, o verde. Ainda há diferença entre os dois, mas em termos de melhoria, ambos os grupos apresentaram melhora. Então, são crianças aqui. E sobre os adultos, se vocês verem o gráfico do lado direito do slide, isso da nossa pesquisa mostra a melhoria na saúde oral dos adultos ao longo dos anos, de 68 a 98. Esse gráfico é uma percentagem de adultos desdentados, sem dentes. E vocês podem ver novamente melhorias importantes. Cerca de 36, 37% dos adultos em 1968, um terço da população não tinha dentes, absolutamente. Todos os dentes tinham sido retirados até 98, com 11%. O que não está aqui é a última pesquisa de 2009, e nós temos hoje 6% da população sem dentes. E, claro, à medida que eles envelhecem e morrem, eles vão ser substituídos por pessoas mais jovens que certamente terão seus dentes e serão saudáveis. Então, quais são as tendências? Para a maior parte dos adultos, a saúde oral mudou tremendamente. Nos anos do pós-guerra, a saúde oral do país era muito ruim e as doenças eram muito comuns. As pessoas não esperavam que os dentes durassem a vida toda, mas as expectativas mudaram. E como eu falei, a proporção das pessoas de endentados caiu de 37% para 6%. E a proporção de pessoas com 18 anos ou mais aumentou de 27% em 73 para 53% em 2009. Mas é importante também, apesar de estamos falando de cáries, não tem havido uma melhoria significativamente na saúde periodontal. Então, toda a saúde oral está melhorando na Inglaterra, mas nós temos grandes desigualdades no país, como esse slide mostra da nossa última pesquisa com crianças de 12 anos. O mapa mostra as áreas locais, as 152 áreas na Inglaterra do Serviço Nacional de Saúde. Isso mostra uma média de crianças com cáries, sem dentes, ou fissuras de 12 anos. Quanto mais leve a cor, melhor a saúde. A maior parte, algumas áreas não apresentaram dados, a maioria sim. E nós podemos ver que ao norte, na Inglaterra,
mais escura a cor, é pior a saúde oral. E quando você vai para o sul, melhor a saúde oral. Então, nas nossas grandes áreas industriais, Manchester, Liverpool, Leeds, Newcastle, a saúde oral é especialmente ruim. E a barra embaixo, não parece uma barra, mas é, que mostra os nossos 152 áreas, mostra a variação sobre esses DMFTs, que é a média da Inglaterra. Vocês podem ver que alguns são os piores que a média de inglês e outros melhores. A variação é de 1,9 para o 7 para 9,55 no Sudeste. Isso é muito bom em termos da Europa, mas se nós pudermos mudar essas desigualdades, as coisas podem melhorar. E o último gráfico que eu vou mostrar e que eu gosto é um gráfico de crianças de 5 anos entre 2005 e 2006 no país e dividido nos vários componentes de cáries e problemas dentários. Nós temos um componente de... O azul são os dentes ausentes. O rosa, essas são de dentes deslatados, e em cima verde são os dentes cariados. Nós temos em Gales e na Escócia os piores lugares do Reino Unido. À direita nós temos o sudeste da Inglaterra, área rural. São pessoas que moram nos subúrbios e vão para a Inglaterra e eles têm as melhores saúdes orais da Inglaterra. E eu quero apontar que a barra próxima ao sudeste, do lado esquerdo, é a parte de West Midlands. É uma área perto de Birmingham, a segunda maior cidade. Tem uma excelente saúde oral. E por quê? Porque a água lá é fluorada desde 54. Então, Birmingham devia estar junto com Manchester e outras áreas industriais. Mas como a água tem flúor, ela tem uma ótima saúde oral. Agora, antes de falarmos sobre... Antes de publicarmos a nossa estratégia sobre saúde oral, que tem essa capa aqui com essa menina comendo comidas saudáveis, nós fizemos isso para enfatizar o fato de que a estratégia foi criada para que as pessoas obtivessem informações realmente para aprimorar sua saúde e dizer a elas o que fazer, de maneira a dar escolhas a ela para como agir. E nós seguimos o princípio de que na saúde oral, nós seguimos a estratégia de escolher o que você quer para a sua saúde oral, a melhor saúde oral. Nós temos um governo diferente agora do que era anterior, que era um trabalhista, mas que ainda segue essa mesma filosofia. O que nós queremos, na realidade, para a população, existe apenas uma causa para que haja cárie hoje em dia, que é açúcar. E isso quer dizer, você reduz o açúcar, você melhora a sua saúde oral. Nós queremos que a população da Inglaterra compreenda a diferença, que isso pode reduzir as cáries, e nós queremos controlar a saúde a partir do açúcar, do controle do açúcar, e nós queremos enfatizar a importância do flúor e da água com flúor para essa prevenção. Queremos que compreendam também que o tabaco tem um impacto muito forte em doenças periodônticas, e que também tem um impacto sobre o câncer de boca. Precisamos reduzir os ferimentos faciais e temos que treinar as pessoas, os trabalhadores, para promover esses princípios. Eles têm que ser treinados sobre os princípios de prevenção. E, finalmente, nós queremos reconhecer a função da pesquisa e desenvolvimento, não apenas em termos de aprimoramento oral, mas também nas universidades, no nível comercial, de fabricantes de produtos orais.
Acima de tudo, o que é muito importante para isso, nós queremos que o serviço de saúde local desenvolva suas próprias estratégias com base nos princípios da estratégia nacional. O que é muito importante para aprimorar a saúde oral é reconhecer os riscos de ter uma saúde oral ruim, que são as doenças que podem ser compartilhadas. Então, nós temos que não temos que considerar a saúde oral em isolamento com relação às doenças crônicas. Nós temos um plano que é chamado de abordagem de fator de risco comum, que precisa ser considerado como em tudo que nós produzimos. Essa abordagem se relaciona à forma como as doenças têm impacto sobre as formas como as pessoas vivem. Esse slide tenta mostrar como era antes, e eu sei que algumas pessoas aqui conhecem esse problema da saúde oral na Inglaterra. Se pegarmos aqui o lado esquerdo do diagrama, são os impactos que tem sobre obesidade, câncer, sobre doenças coronárias do coração. Portanto, a dieta é um fator comum a todos esses problemas. Uma dieta ruim, uma nutrição ruim, pode causar obesidade, problemas com coração. Então, nós estamos gastando muito dinheiro tentando reduzir a obesidade no Reino Unido. Então, talvez em saúde nós possamos compartilhar alguns benefícios do que tem sido feito. Da mesma forma, também, lá, que é muito importante, redução do fumo, para que tenhamos um impacto positivo para a saúde oral, para as doenças coronárias e também periodônticas. Então, a saúde é mais considerada de maneira geral e não pontual. E temos que nos concentrar em essas grandes prioridades que terão um impacto também sobre a saúde oral. Eu tenho certeza de que se nós reduzirmos a ingestão de açúcar em alimentos, em bebidas e na frequência de consumo, isso haverá um grande impacto sobre a saúde oral. Essa abordagem não poderia ser mais apropriada em termos de política de governo do Reino Unido, porque no Reino Unido, assim como em vários países, nós temos uma grande epidemia de obesidade. Então, eu vou ler aqui o slide. A prevalência de obesidade em crianças de 2 a 10 anos de idade no Reino Unido era de 9,6% em 95 e em 2002 passou a 15,5%. Atualmente, 30% das crianças, 1/3 das crianças do Reino Unido estão com excesso de peso. Até 2020, se essas tendências se mantiverem no Reino Unido, 30% das meninas e 20% dos meninos estarão clinicamente obesos. E apenas 8 anos agora. E em 2050, se essas tendências ainda se mantiverem, 95% da população do Reino Unido estará com sobrepeso. Ou seja, isso é superior a 25% do MMC. E o problema não é apenas com relação ao açúcar, com relação também às calorias vazias que ele provoca, a ingestão de calorias vazias. É claro que esse é um problema também nos Estados Unidos, também na Europa Ocidental. Eu acho que é uma epidemia que daqui a pouco atinge o Brasil, pelo que nós podemos ver a partir dos slides. De 73 até 97. Nós podemos ver aqui que houve um aumento no Brasil sobre a quantidade de obesos, especialmente se compararmos homens com mulheres, mas é uma tendência que vem crescendo também. Então, apesar dos dados serem muito rigorosos, por exemplo, por enquanto, nesse momento em Londres, nós estamos recebendo dinheiro de financiadores para os Jogos Olímpicos. E num país que está enfrentando esse tipo de problema e esse tipo de patrocinador que nós temos. Então, esses jogos são realmente jogos saudáveis?
Esse é um dos maiores produtores de chocolate do Reino Unido. É uma empresa que está patrocinando eventos esportivos também. Essa é a Rebecca Adlington. Ela é vencedora de 2 medalhas de ouro na Grã-Bretanha em 2008, pela Grã-Bretanha em Pequim. E eu espero que agora também ela vá muito bem. Mas como vocês podem ver, por trás dela, ela está sendo patrocinada pelo Cadbury. Não preciso dizer nada sobre Coca-Cola para vocês, com certeza vocês conhecem, sobre a quantidade de açúcar que tem na bebida e que causa cárie, além do gás carbônico. E finalmente McDonald's, que esse é o maior McDonald's que temos no mundo. E é onde que ele fica? Sim, no Parque Olímpico de Londres. A boa notícia, espero que seja boa notícia, é que eu já olhei para o site do Rio 2016 e, por enquanto, o único patrocinador oficial que eu encontrei foi a Nissan, de carros. Talvez não seja muito bom para o meio ambiente, mas eu não acho que isso se relacione a açúcar e a obesidade. Mas eu posso dizer a vocês e peço a vocês que façam o que vocês puderem para garantir que o Rio tenha Jogos Olímpicos, que seja uma cidade saudável e tenha patrocinadores saudáveis, porque eu sei que é difícil, precisa de muito dinheiro para isso. Tem a Coca-Cola, tem o McDonald's, eles têm dinheiro e certamente eles vão oferecer dinheiro para esse patrocínio, mas por favor, tentem fazer do Rio de Janeiro mais saudável em termos de patrocínio do que Londres está sendo. Nossa message com essa mensagem, como vocês podem ver aqui, é que nós devemos incentivar as pessoas a fazerem escolhas saudáveis com relação ao que elas comem e bebem. Então, evidentemente, estamos incluindo aqui um aumento de flúor na nossa estratégia e não poderia ser diferente. Queríamos ver um aumento disso nas comunidades, programas que incentivam o aumento de flúor entre as comunidades. Atualmente, no Reino Unido, apenas 10% da população bebe água com flúor. Mas não é fácil. Na Europa existe muita oposição com relação ao uso do flúor. Nós não fomos muito bem sucedidos no Reino Unido. Esse local aqui do Reino Unido é o único local onde existe água com flúor. Eu preciso dizer que é muito improvável que vejamos isso em outros países da Europa, utilizando a água com flúor, porque isso vai de encontro ao que as vontades desses países querem. Então, isso aqui é diferente do que nós conseguimos em Brasil. Parabéns. Eu sei que 65% dessa população tem acesso à água com flúor. E em termos de pessoas, perdendo apenas para os Estados Unidos o número de pessoas, isso tem um impacto muito grande. Então, o que vamos fazer no Reino Unido é muito difícil colocar flúor na água, mas botamos flúor na pasta de dente. Então, com o apoio de fabricantes das pastas de dentes, vocês podem ver as pastas de dente aqui no slide. Os programas de locais dão pasta de dente com flúor de grátis para as crianças. Outra área em que o fator de risco comum tem a ver é com o controle de álcool e tabagismos. Nós queremos trabalhar com o pessoal da cessação de tabaco e receber conselhos sobre essas modalidades. Logo antes de a Inglaterra
proibia o fumo em lugares públicos, eu tive um grupo que desse orientação para pessoas na cessação de tabagismo. Chamamos Sem Cigarro e com Sorriso. E nós tivemos isso em todas as práticas dentárias, todos os consultórios de dentistas. E, por fim, reduzindo as lesões por lesão. Como nós podemos diminuir? Importante é ver que os nossos colegas no país de Gales reduziram as lesões traumáticas por conta do mau uso do álcool, do alcoolismo. E eu acho que isso não foi feito. Mas Gales tem um programa ótimo, usando as lesões faciais ocorridas por conta do álcool. Assim como a nossa estratégia geral, há duas estratégias. Essa que é de melhor saúde oral, e a Sue, que me substituiu, fez parte desse grupo. E essa outra, valorizando pessoas, melhorando a saúde em crianças com deficiências. Minha colega Colette foi presidente do grupo de trabalho que trabalhou nisso, especificamente para ajudar adultos e crianças. Então, as minhas conclusões são, em termos da estratégia de saúde oral, se nós temos sucesso, nós temos desenvolvimentos. A maioria dos serviços locais tem as suas estratégias, com foco no que precisam fazer nas áreas. A saúde oral, como vocês veem, está melhorando. Nós estamos melhorando um serviço com base no prevenção como prioridade. Nós estamos melhorando a saúde oral de crianças como uma prioridade do governo. Nós estamos... o nosso programa Delivering Better Oral Health, dando melhor saúde mental, está sendo usado pelos dentistas. Mas nossa dieta ainda é ruim, nós ainda consumimos muito açúcar, isso ainda está endêmico, especialmente nas áreas mais pobres. E a proporção de pessoas que usam água com flúor não aumentou. As desigualdades na saúde oral ainda existem e não houve melhorias significativas em doenças periodontais. Então, essa é a história da nossa estratégia. E agora eu vou continuar para apresentar o trabalho de Sue Gregory. Ela me substituiu no escritório de saúde oral da Inglaterra. Eu pedi a ela para liderar um grupo antes dela fazer um toolkit para melhorar a saúde oral. Esse é o toolkit, o livreto, muitas imagens, porque isso está no coração do que podemos fazer para melhorar a saúde mental. Nós temos que orientar de maneira fácil e simples de entender. Temos que ter informações concisas. E é importante que o conselho é baseado em evidências científicas, muito prático, fácil de usar, tem boas referências sobre o uso de remédios sem açúcar e pastas de dente com flúor e estimulava uma dieta saudável. Então, essas são as principais áreas que o grupo de Sue observou, princípios sobre a escovação de dentes, mas isso com evidências científicas de como escovar os dentes, aumentar a disponibilidade de flúor, os aconselhos sobre alimentos saudáveis, identificar drogas sem açúcar, melhorar a saúde periodontal, cessar com tabagismo,
acesso de apoio a grupos para alcoólatras e a prevenção da erosão. E os princípios por trás dessa publicação era que toda a orientação tinha que ser apoiada por evidência científica. Quanto mais forte, melhor. Tinha que ser num formato que pudesse ser atualizada para incluir novas evidências quando surgissem. Essa é a última versão do livreto. É como se fosse um folder, tipo um fichário. Então, nós podemos acrescentar novas evidências. Tem que maximizar os benefícios potenciais da prevenção, mas mais importante, era uma ferramenta que pudesse ser usada no consultório e ajudar o dentista no consultório. A orientação tinha que estar coerente com essas mensagens saudáveis. E essa informação era prestada não só por dentistas, mas todos que trabalhavam com saúde oral. Nesse guia, nós classificamos as evidências. Evidências de tipo 1, no topo da pirâmide, são evidência forte de uma análise sistemática de estudos randomizados, sistemáticos e bem desenhados. As evidências tipo 2 são de pelo menos um estudo randomizado controlado. O grau 3 são de estudos bem desenhados, mas sem randomizações. No 4, estudos não experimentais. E no 5, são opiniões de especialistas com base em evidências clínicas. Então, eu tirei algumas páginas do livro para mostrar para vocês, e eu vou falar sobre uma em especial para vocês sentirem como funciona. Essa é a prevenção de cáries em crianças com 7 anos. Isso está no consultório do dentista. Em cima, você tem um amarelo mais pálido. À direita, você tem crianças e adultos, e o conselho que nós damos, de cima para baixo, e para escovar 2 vezes ao dia, escovar no fim do dia, cuspir, e a frequência a quantidade de diminuir a ingesta de alimento com açúcar e líquidos. Então, se você tem à direita, você vê o grau de evidências. Então, se você vir escovar 2 vezes ao dia, é muito forte, mas em cima, aplicar flúor é muito forte. Embaixo, o que os dentistas devem fazer? O que os dentes têm que fazer é aplicar flúor 2 vezes ao ano. Isso é uma evidência muito forte, com apoio por estudos sistemáticos. Mais abaixo, nós temos um amarelo mais escuro, é para as crianças. Então, o que acontece ali é que o dentista aplica a parte de cima no amarelo mais claro, e além disso, nós recomendamos que os dentistas recomendem ao dentista usarem colutórios, usarem escova. Vocês podem ver a coluna que diz EB, ou uma evidência tipo 1. Então, o que os dentistas têm que fazer? A intervenção profissional, e você pode ver à direita embaixo. Vocês podem ver selar as fissuras, aplicar flúor 2 vezes ao ano para aqueles com cáries muito ativas, usar pasta dental com flúor e, claro, investigar a dieta. E vocês podem ver que há evidências muito fortes apoiadas por análises sistemáticas. Eu mostrei esse slide, mas os outros que eu mostrei são muito semelhantes. Vocês têm a prevenção de cáries em adultos, mesmo tipo de lados, prevenção de doença periodontal e prevenção de câncer oral.
todos no mesmo formato, todas no livro. Se a evidência mudar, se tivermos mais revisões sistemáticas, mais evidências, nós tiramos essas páginas e botamos as páginas novas. Então, eu acho que esse documento é o primeiro no mundo em termos de aconselhamento a dentistas. Eu vou passar por uma sessão sobre os princípios da escovação de dentes. Crianças até 3 anos, vocês podem ver o nosso conselho aqui, é supervisionar a escovação. Vocês têm que usar pasta de dente, mas com 1000 partes por milhão de flúor. Uma das questões que surgiu no início é os pais que perguntavam sobre a força do flúor na pasta. Aqui tem todas as pastas comuns usadas na Inglaterra com o grau de flúor. Nós tivemos que mudar isso para a segunda edição porque os fabricantes das pastas viram que nós não estávamos recomendando pastas com menos de 1000 partes por milhão, mesmo nas áreas com água com flúor, porque menos que 1000 partes por milhão não funciona. Então, os dois principais fabricantes e a Colgate reformulou a pasta para criança e agora não tem menos que 1000 partes por milhão. Vocês podem ver aqui o Crest, só tinha 250 partes por milhão. Ela saiu do mercado. Porque isso no Reino Unido, o mínimo aceitável hoje é 1000 partes por milhão. É claro, há diferentes formulações na Europa, mas no Reino Unido eles aceitaram a evidência sistemática que nós conseguimos elevar. Por fim, eu quero dar exemplos de como as evidências contidas nesse guia foram avaliadas. Então, a Sue, ela escolheu um exemplo de como o grupo de trabalho percebeu a evidência da eficácia das diferentes potências de flúor na pasta de dente, a concentração. Então, o grupo de trabalho viu toda a pesquisa feita e vocês podem ver aqui nos slides essas linhas aqui, as pesquisas à direita. Se vocês verem a linha amarela, é a segunda de cima para baixo. Esse estudo comparou a eficácia da pasta de dente com 1.150 com 2.500 por milhão. E à medida que as linhas caíram, houve um aumento das cáries. E à medida que aumenta a concentração de flúor, essa linha mostra que há uma clara redução de cáries, que é importante. Então, isso é um pouco de evidência sobre a concentração de flúor na pasta de dente afeta a cáries. Uma outra parte da evidência que observaram era a da concentração, a quantidade do flúor na pasta e o impacto que isso tinha na fluoroses, no risco de fluoroses. Então, Bentley, em 99, viu o impacto da concentração. Aqui vocês podem ver, se aumentar a concentração, nós vamos de 440 para 1440, ou seja, a maior parte da população compra nos supermercados no Reino Unido terá isso. Vocês podem ver que, na realidade, se você olhar a coluna à esquerda,
você só tem um pouquinho de pasta, mas a quantidade de flúor tem um pequeno aumento. Mas se você olhar para a direita, se você tem, se você passa a pasta de dente na cabeça toda, vai de 0,33 para 1,02. Então vocês veem a variação de flúor. Então, em termos de ingesta de flúor, há um aumento de 20 vezes na quantidade de flúor ingerido se você for para o tamanho de uma ervilha para uma cobertura total da escova. Isso vocês podem ver alguns fabricantes da escova de dente passando a pasta pela escova toda. Essa evidência mostra que o uso de uma pasta aumenta o uso, mas não tem um impacto tão significativo na ingesta de flúor e assim na fluorose. E com relação às evidências de flúor que eu encontrei em 2002, nós pegamos uma pista sistemática aqui, nós vimos que fizeram 3 estudos com 1.107 crianças e havia uma redução de 33% em cáries e preenchimentos e problemas dentários em geral, porque houve uma avaliação de que é uma evidência muito forte de que isso acontecia. Nós também, recentemente, tivemos suporte, uma evidência sobre o uso de selantes de fissuras, porque isso tem sido eficaz para o tratamento dos dentes com problemas de fissuras e obturação. Então, todas essas evidências estão retiradas desse livro, mas elas estão no CD-ROM também. E a recomendação é que estão agora disponíveis para todos os dentistas da Inglaterra. Eu acho que, para concluir, se a Sue estivesse aqui, ela diria que se levarmos as políticas em consideração sobre essas estratégias para a população, nós garantiríamos que a prática dentária atuaria com relação à prevenção. E assim teríamos um impacto maior sobre as desigualdades na saúde oral, o que eu mostrei aqui para vocês que ainda existem na Inglaterra, apesar dos esforços que nós temos tido. Então, é muito importante garantir que os dentistas se sintam premiados por se concentrarem na prevenção, porque certamente sem isso o sistema não funcionaria. Eles estão atuando num sistema pelo qual o sistema ainda pagava por isso. Isso não acabou ainda. Em termos de política, de qualidade, nós queremos ver um aumento com relação ao que nós falamos aqui hoje com as práticas preventivas. Então, agora vou passar a palavra à Colette. Ela trabalha em Manchester, que tem, como eu disse, a pior saúde oral da Inglaterra. Elas têm as melhores equipes, provavelmente a melhor de futebol, os melhores times de futebol da Inglaterra. Desculpa, estou no Brasil, eu sei. Mas, então a Colette vai falar um pouco a vocês sobre o trabalho que ela tem feito nessa saúde oral em termos de implementação e de levar a prevenção à prática na cidade de Manchester. Colette, por favor. Só apenas uns segundos para trocarmos as apresentações.